Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo, você vai ver tudo que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o mercado sentiu, né? O mercado sentiu aí o peso do Dino. Ontem foi um dia conforme esperado, né? Depois de toda aquela barra de baixa e alta no dólar, foi um dia de ressaca, né? Então ficamos praticamente no mesmo lugar ali esperando, né? Mas o índice está numa tendência de baixa, né? Ele fez topos e fundos descendentes, então a probabilidade é de continuidade do movimento depois dessa parada para pensar. Isso não necessariamente precisa acontecer hoje, tá? Mas pode acontecer, a gente tem que estar preparado para isso. Então, por enquanto, continua essa direção e o dólar, vamos ver, porque ele ainda está mais duvidoso, né? Porque no gráfico diário ele ainda está em tendência de baixa, os 60 minutos já está em tendência de alta, então tem que tomar cuidado em termos de swing trade e day trade, são movimentos diferentes, né? No mercado internacional continua tudo na mesma, né? Então, correçãozinha nos Estados Unidos, mas parece que ele já encontrou suporte, ontem já fez uma reação, vamos ver se é a reação definitiva ou não. Provavelmente não deve reagir, mas também não deve cair com mais força, pelo menos até amanhã, né? Amanhã, grande expectativa aí com o que vai sair lá do Jackson Hole. No mercado europeu, ele continua forte ali, em tendência de alta, né? A Inglaterra ontem fez um belo rompimento e a Alemanha e o Eurostock 50 está prestes a romper ali o topo histórico novamente, né? Então tá indo tudo bem, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodano, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, olhando aqui o mapa de calor do mundo, né? Você vê que hoje até está mais esverdeado do que ontem, né? Mas ele ainda não teve grandes movimentações, tá? O mundo inteiro está ali na espera. E no SP500 a gente vê que continua o movimento, né? As magníficas aqui corrigindo e o resto do mercado verde, né? Indo aos poucos, subindo aos poucos, né? Então, aqui, olha, a Berkshire está fazendo um movimento interessante, os bancos aqui começando a reagir, o Walmart, Costco reagindo. Então, assim, realmente o peso aí dessa correçãozinha está nesses caras aqui. Na hora que eles andarem e todos estão em tendência de alta, esse negócio vai embora. Vamos ver o que acontece amanhã com eles. Então, como não podia deixar de ser, o VIX continua aqui na mesma região, dos 15 pontos, nada demais. Os juros americanos, olha, ele confirmou aqui esse topo, né? A média funcionando como suporte aqui, é o segundo topo mais baixo aqui, ou seja, se perder esse fundo tem tudo para descer, né? E esses juros aqui está muito na expectativa de amanhã. Os juros na Europa, ontem teve um dia de baixa, hoje está aqui de lado, e o Japão está prestes a romper, né? Ontem fez um dia de alta aqui, está prestes a romper o topo histórico. Topo histórico não, né? O topo do momento. Olhando aqui o SP500, olha, ele ontem fez mais uma correção, deixou uma sombra aqui, deu uma espetada, né? Então a gente vê aqui que os 60 minutos, aquilo que eu mostrei para vocês, né? Ele está aqui ainda em tendência de baixa, né? Então é um zigue-zague descendente, o preço abaixo da média, a média virada para baixo e tal, né? E ontem ele fez uma reação e chegou nessa região aqui de briga. Agora, o que ele precisa decidir aqui é se ele perde esse fundo e continua esse zigue-zague de baixa, vem desafiar o fundo, ou se isso daqui é que se tornou uma bandeira de alta de curto prazo, se isso daqui aciona e aí vira um pivô de alta, né? Aí esse negócio aqui fica com aquela cara lá de um ombro, cabeça, ombro meio torto, mas é uma figura aqui de reversão de tendência. Então essas duas coisas estão na mesa, vai depender aqui se ele rompe para cima ou rompe para baixo. Talvez nada disso aconteça hoje por conta da espera de amanhã, tá bom? O mercado está meio parado, né? Aí quando a gente olha a Nasdaq, é a mesma coisa, né? Veio aqui, violou essa linha de tendência aqui do canal, mas reagiu e fechou acima da linha, né? Então não tem problema essa violação. O Dow Jones não está corrigindo, né? Ele está com cara que vai romper aqui a qualquer momento. O Russell 2000 também continua aqui, um pullback no topo rompido. Como eu disse aqui, o Eurostock 50, olha, ele está
há muito tempo aqui acumulando para fazer um rompimento de topo histórico, né? Então, isso daqui reflete a Europa, né? Parecido até com a Alemanha está um pouquinho mais para cima, né? Porque o estoque 50 também tem peso, muitas empresas grandes da França, né? Que está mais para trás. Mas olha, isso daqui é uma configuração que a qualquer momento pode romper para cima, assim como o Reino Unido fez, né? Então, olha só, ontem fez o belo rompimento aqui, pegamos essa compra, porque a ordem estava aqui esperando já há vários dias, né? A França ainda não conseguiu romper isso daqui, e a Espanha consolidada vai dar mais uma entrada aqui na Espanha, tá? E a Itália também vai dar mais uma entrada, tá bom? Então, para quem quer embarcar nesses ativos aí, tá na hora. A China, olha aqui, fazendo um fundinho mais alto, né? Se acionar isso daqui, fica bonito. O Japão ainda continua aqui no pullback, no zigue-zague de alta, sem problemas. Mercados emergentes enroscado aqui. O nosso EWZ também um enrosco feio, né? E o petróleo que, olha, fazendo uma reaçãozinha aqui, né? Então ele decidiu que não quer perder esse fundo, pelo menos por enquanto, vai ficar mais um tempo aqui nessa região. O minério de ferro continua. O minério de ferro está bem feio, né? Por isso que, olha, esse minério de ferro aqui, se vocês forem olhar o gráfico da Vale, a Vale está muito difícil de operar exatamente por causa desse minério de ferro, totalmente sem direção, né? O cobre continua aqui, olha, está com um cara que vai acionar essa bandeira de baixa, mas não está com muita força, né, para acionar. E ontem nós tivemos uma reação aqui do ouro, né? Então, em condições normais, isso daqui seria um 2, 3, numa linha de suporte e tal, mas quando existe uma figura maior, o que reina é a figura maior, e essa figura maior no momento é esse afunilamento. Então, o que acontece dentro do afunilamento não tem valor nenhum, ele precisa sair do afunilamento para começar a valer as configurações, tá? E a prata também, que está com cara aqui de uma correção ABC, ontem fez uma reação aqui. E essa média aqui está funcionando como suporte, né? Então, se ele conseguir vencer aqui, é sinal que não vai fazer ABC nenhum. E aqui foi fundo mais alto, isso aqui ficou um fundo mais alto. E aí tem compra, tá? Mas precisa esperar livrar essa região aqui dos 39, tá bom? E a platina, que também parecia que ia acionar a bandeira de baixa, ontem fez uma reação, talvez seja um pullback, né? Se perdeu o fundo, ainda tem mais correção. Mas pode fazer que nem eu falei da prata, né? Pode segurar aqui um fundo mais alto e continuar para cima. O DXY não saiu do lugar. O Bitcoin ontem fez uma reaçãozinha, mas aqui está claro, né? Se ele perder o fundo, a gente vem para correções maiores, aquilo que eu falei ontem, né? E o Ethereum, que fez aqui um engolfo da barra do dia anterior, né? Então, esse Ethereum aqui, se ele conseguir romper a máxima desse candle de ontem, tem uma entrada aqui, uma nova compra, né? Ele está mais forte que o Bitcoin no momento, né? Das magníficas não tem nada de especial, né? Elas estão fazendo correções. Vamos só ver aqui a Berkshire, que eu falei para vocês que estava, eu não lembro se eu falei ontem da Berkshire aqui no vídeo ou se eu falei só lá na sala, tá? Mas olha, a Berkshire está com uma configuração bem interessante, tem uma compra aqui pelo gráfico semanal muito bonita, né? Você vê um ativo numa tendência de alta muito forte, né? E aí ele tinha rompido o topo, aí fez um pullback aqui, né? O mercado está corrigindo, mas ele se segurou aqui acima desse fundo, né? E agora marcou o fundo aqui, e ontem fez aqui o acionamento dessa compra, né? Então é uma compra do semanal, e o que eu chamo a atenção é o seguinte, né? Se você comprar aqui no rompimento aqui de hoje, você tem aqui um stop de 7% e uma parcial aqui de 10%. A parcial é no topo histórico, isso daqui tende a romper topo, né? Ativo em tendência de alta. Então, só um exemplo aqui de um ativo que está interessante, tá bom? Então, o mercado americano é isso, vamos ver o Brasil. Então, ontem os DIs deram uma devolvida aqui, uma acalmada, né? Mas o índice, como eu falei, fez um insight candle depois dessa barra. Isso daqui, para mim, o que chama atenção é isso daqui, né? Nós temos topo, aí tem esse fundo que foi perdido, aí ele veio, fez o pullback e virou para baixo com força, né? E aqui nós temos um insightzinho. Isso daqui é uma bandeira de baixa nos 60 minutos, nós já vamos ver isso daqui. Então, só tem venda, né? Não dá para falar em compra nesse índice, né? Por isso que estou falando que o mercado sentiu ali, né? E olha, quando você tem essa configuração aqui, né?
Isso daqui é uma bandeira de baixa, se perder aqui o fundo tem mais queda, tá? Esse é o movimento mais provável, tá? Não tem compra no índice. Se por acaso ele resolver subir um pouquinho e vir aqui até a região dos 38.500, né? Aí deixar um topo também é outra oportunidade de venda, tá? Tem os dois cenários, mas não tem compra. O dólar, veja aqui que ontem ele também fez um insight candle e é a mesma coisa, né? Uma bandeira de alta no 60, né? Então, ele já rompeu esse pivô, e aí veio, fez o pullback, deixou aqui um fundo. Hoje, se abrir aqui rompendo, já tem compra, tá bom? Então, para day trade, essa é uma configuração interessante. As small caps, está com cara que vai cair mais. O Itaú, consolidado aqui, não vale a pena fazer muita coisa, né? Bradesco também consolidado. E a Sambi, ontem até que reagiu bem, né? Então, a Sambi assim, ainda tem a venda se perder fundo, mas essa reação aqui meio que deu uma anulada, né? E o Banco do Brasil, olha, é mais fraco, né? Então, o Banco do Brasil está com cara que vai continuar caindo aqui, né? Seguindo essa tendência de baixo que está reinando. A Vale não tem o que fazer e a Petrobras também tá bem feia, não tem muita coisa o que fazer, tá bom? Então, assim, tem boa chance aí do mercado continuar amarrado hoje, né? Porque tem muita indefinição no ar. Mas se tiver configurações, você tem que operar a configuração que for, você estabelece seu stop, gerencia o risco e segue o barco, tá bom? Não fica preocupado com as notícias, não. Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa o like. Se ainda não é inscrito, considere inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodano, tem live todos os dias 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MFDX, tem link na descrição do vídeo.